Olá pessoas, neste terceiro vídeo vamos falar sobre o pipeline programável de renderização e conhecer todas as etapas envolvidas na geração de imagens na GPU com OpenGL. As etapas necessárias para a geração de uma imagem na GPU com OpenGL se assemelham a uma linha de montagem, onde a matéria-prima vai passando por diversos processos e sendo manipulada até se tornar o produto final. No nosso caso, a matéria-prima são os dados. Mais precisamente, os vértices e os atributos relacionados a esses vértices. Eu copiei essa imagem aqui do livro OpenGL Programming Guide, que é o guia oficial de programação do OpenGL. Eu vou deixar o link para o livro na descrição do vídeo. Ele não é um livro muito didático, mas é bastante completo. Então, quem tiver interessado... Mas essa imagem, ela mostra essa linha de montagem, conhecida como pipeline programável de renderização, e cada etapa atua em uma parte dos dados e no resultado produzido pela etapa anterior. Nem todas as etapas são programáveis e nem todas as etapas programáveis são obrigatórias. As etapas programáveis se chamam shaders e são programas que são executados direto na GPU. Então, você vê que de todo esse ciclo aqui, todas essas etapas que não tem o X vermelho que eu coloquei são etapas programáveis. Ou seja, a gente não vai escrever programas para a GPU para essas etapas. Elas são etapas pré-definidas. Todas elas acontecem na GPU. E só essa etapa do Vertex Data acontece na CPU, e essa parte a gente faz direto com C++, chamando API. Ok? Então, se a gente quisesse renderizar um triângulo na tela, a primeira coisa que a gente ia ter que fazer é especificar os vértices que compõem esse triângulo. E a gente precisaria de 3 vértices, onde cada vértice conteria as coordenadas de... Então, vou especificar aqui nossos 3 vértices. E cada vértice teria que ter sua coordenada x, y e z. X. A gente precisaria de algum modo enviar esses dados para a GPU e informar como a gente quer que esses dados sejam combinados. No nosso caso, a gente quer que ele combine esses dados em triângulos. Ok? Na etapa seguinte, cada um desses vértices vai ser enviado para o Vertex Shader. Essa é uma etapa programável obrigatória. Com o OpenGL moderno, o Core Profile, você precisa escrever um Vertex Shader se você quiser que alguma coisa seja renderizada na tela. Esse programa ele é executado uma vez por vértice. No nosso caso, o programa vai ser executado 3 vezes, já que a gente tem só 3 vértices. Ele pode fazer qualquer coisa que afete os vértices passados. Geralmente, ele é usado para modificar a posição dos vértices. Sabe aquele jogo que você olha para a graminha no chão e ela está balançando com o vento? Ou então aquela bandeirinha lá no topo do castelo tremulando? Provavelmente são vértices sendo afetados pelo Vertex Shader. Esses vértices estão sendo enviados para cá, estão sendo modificados a cada frame, e isso está sendo renderizado a cada frame de uma posição um pouquinho diferente. As 3 etapas seguintes são programáveis, mas não são obrigatórias, que são essas 3 roxinhas aqui. E como essa é uma série introdutória, eu não vou cobrir essas etapas, mas de maneira geral elas se destinam a gerar vértices direto na GPU durante a execução. Ok? A próxima etapa, que é a Primitive Setup, é onde o OpenGL pega os nossos vértices e monta primitivas.
Quando nós passamos os dados para a GPU, aqui na primeira etapa, a gente informou que os nossos vértices devem ser combinados em triângulos. Existem diversos tipos de primitivas que podem ser geradas nessa etapa. A gente poderia pedir para a OpenGL, por exemplo, pegar os nossos vértices e renderizar como pontos. Pegar a cada 2 vértices e renderizar como linhas. A gente poderia pedir para que a cada vértice adjacente fosse renderizado como uma linha contínua. Mas no nosso caso, a gente pediu para que a cada 3 vértices fosse considerado como um triângulo. Ok? Existem outros tipos de primitivas mais complexas e baseadas em triângulos que essa etapa pode gerar com os dados que a gente passou. Apesar dessa etapa não ser programável, ela pode ser configurada em partes. Por exemplo, existem 2 formas de você especificar os vértices de um triângulo: horário e anti-horário. Então a gente pode configurar qual sentido produz um triângulo de frente ou de costa, por exemplo. Eu posso desenhar assim. Horário, eu posso desenhar assim, anti-horário. Então, qual é a ordem que eu vou especificar os meus vértices para que seja interpretado frente ou verso, ok? Isso eu posso configurar, eu posso passar para o OpenGL. Ei, OpenGL, considere que sentido horário é frente, sentido anti-horário é costa e vice-versa. Por padrão, OpenGL considera anti-horário como a frente do triângulo e horário como as costas. Isso é chamado winding order. Ok? Bom, depois que a gente passou por esse estágio de primitiva, o OpenGL já sabe o que ele tem que fazer com os nossos vértices. Nesse caso, montar um triângulo. A gente vai para a etapa de clipping. Basicamente, o OpenGL trabalha com um espaço de coordenadas chamado Normalized Device Coordinates. Deixa eu escrever aqui porque é um nomezinho bem esquisito. Normalized Device Coordinates. Você vai ver muito isso escrito nos livros como NDC. É um nome muito bonito para dizer que o OpenGL só entende coordenadas que vão de -1 até 1 em todos os eixos, x, y e z. Qualquer coisa fora dessa coordenada, ela é clipada, ou seja, ela é removida. Então, se você tem a sua tela lá que vai de -1 a 1 e você tem um triângulo posicionado aqui, o que tiver fora dessa coordenada vai ser removido. Ok? E o OpenGL vai gerar vértices adicionais para poder fechar a forma e todo esse resto aqui vai ser ignorado. Basicamente, esses 2 vértices aqui não vão adiante. Agora que todos os vértices estão em seus devidos lugares, que os vértices fora do intervalo foram descartados, acontece a etapa de rasterização. Basicamente, as primitivas, no nosso caso triângulos, que chegaram até esse estágio vão ser rasterizadas. O resultado da rasterização é um conjunto de fragmentos. Fragmentos são candidatos a pixel. Dá para a gente pensar nos fragmentos como candidatos a pixels. Eles podem ou não ser desenhados na tela no final das contas.
Cada fragmento inclui, entre outras coisas, as coordenadas dele na tela, ou seja, as coordenadas onde eles vão ser desenhados, se eles forem desenhados, e os valores interpolados dos atributos dos vértices da primitiva. Eu não entendi o que ele falou. Ok, eu sei que é uma frase difícil de entender. Eu vou explicar. Eu comentei no início que os dados poderiam ter atributos relacionados. Então, se a gente enviasse aqui nessa etapa, no Vertex Data, além da posição dos vértices, eu botasse mais algum atributo relacionado à cor, por exemplo, eu quero que esse vértice seja vermelho, eu quero que esse vértice seja verde, e eu quero que esse vértice seja azul. Claro, eu teria que passar mais 3 cores, mais 3 informações para esse cara. A quantidade de dados que eu estou enviando por vértice aumentou, mas enfim, eu estou associando dados a esses vértices, ok? Se eu tivesse associado esses dados aos vértices, o que essa etapa faria seria interpolar esses dados ao longo de todos os fragmentos. Imagina que eu tenho o meu triângulo aqui com vermelho, verde e azul. Essa etapa, o nosso triângulo já foi a nossa primitiva triângulo já foi montada a partir de 3 vértices. 1, 2 e 3. E agora, cada vértice tem um atributo que é a cor, certo? O que essa etapa vai fazer é interpolar as cores ao longo dos pixels, para que eu tenha, para que o verde seja pintado a partir daqui, o azul venha sendo pintado a partir daqui e o vermelho venha sendo pintado a partir daqui. Então, quanto mais próximo o fragmento estiver de um vértice, mais da cor daquele vértice ele vai ter. Esse pixel central aqui, ele vai conter a combinação das 3 cores. E isso significa dizer que o fragmento tem um valor interpolado do atributo cor dos vértices da primitiva. Essa etapa, ela também decide quais pixels vão fazer parte da imagem e quais não vão fazer parte da imagem. Existem diversas condições para saber se um pixel vai ser pintado ou não. Isso vai depender do quanto da sua célula está ou não contida na primitiva. Vamos dizer que essa seja a tela e cada quadradinho seja a célula de um pixel. O nosso triângulo ocupa essas posições na tela. Depois que a gente passou pelo setup das primitivas, a gente sabe que essa é a forma do triângulo. Então, toda célula que está contida dentro dessa primitiva, ela vai ser pintada. Eu vou ignorar a cor aqui, eu vou pintar tudo de verde. Dá para dizer que a gente teria alguma coisa assim. Os fragmentos que estão contidos na primitiva vão ser passados para a etapa seguinte, e os que não simplesmente são descartados, ok? Então a gente tem um conjunto de fragmentos que são candidatos a pixels, que vão ser passados para a próxima etapa, que é Fragment Shader. Esse é um estágio programável e não obrigatório, mas você vai querer 99% das vezes incluir um Fragment Shader nos seus programas. Isso porque é essa etapa que gera as cores a partir dos fragmentos
e essas cores são gravadas no buffer que é desenhado na tela. Então, se a gente não fizer um Fragment Shader, apesar de válido, nada vai ser desenhado na tela. Eu falei na etapa anterior que fragmentos eram candidatos a pixels. Isso porque o Fragment Shader pode decidir descartar fragmentos que nunca vão chegar a se tornar pixels no buffer de cor final. Nessa etapa, a gente pode alterar as cores dos fragmentos da maneira que a gente quiser. Existem outras etapas mais sutis que eu não falei, até porque já tem bastante coisa aqui para a gente digerir de uma vez só, mas certamente eu vou voltar em alguma dessas etapas em vídeos futuros. E bom, percorrida todas essas etapas, a gente vai ter um buffer com todos os pixels em todas as cores corretas, nas posições corretas, esperando para ser desenhado na nossa tela. E lembra no vídeo passado, quando a gente colocou uma chamada ao método glfw swap buffer. O que a gente estava fazendo era exatamente pedir que o buffer que a gente acabou de desenhar, que a gente acabou de gerar na GPU, fosse renderizado na tela. Então, no nosso caso, a gente teria algo assim. O centro com a mistura de todas as cores e as cores mais fortes irradiando de cada um dos vértices, porque foi assim que a gente passou os nossos dados. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. No próximo vídeo, a gente volta transformando toda essa teoria em prática, escrevendo os nossos próprios shaders e passando os nossos dados para serem renderizados pelo OpenGL na GPU. Até lá!